Honoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. Em um cenário em que as cidades se tornam cada vez mais complexas e interconectadas, surge a necessidade de soluções que consigam traduzir dados em decisões estratégicas, antecipar riscos e apoiar gestores na construção de ambientes mais seguros e sustentáveis. É nesse contexto que nasce a solução Smart Eye, uma plataforma desenvolvida em parceria pela X360 e a Inspect, que combina vídeo monitoramento inteligente, análise geoespacial e inteligência artificial embarcada para modernizar a gestão pública e ampliar a capacidade de resposta das forças de segurança. Para conversar conosco sobre essa poderosa ferramenta e os impactos reais da integração entre tecnologia, território e governança, tenho a honra de receber Leonardo Barros, diretor-presidente da X360, com o qual compreenderemos como a tecnologia, quando bem aplicada, pode antecipar problemas, salvar vidas e gerar valor público de forma responsável. Na satisfação em recebê-lo mais uma vez neste canal, Léo, o saúdo com as boas-vindas, agradecendo a sua gentileza em compartilhar conosco a tua visão. De início, constatamos que o conceito de inteligência urbana vem ganhando força no mundo todo. No caso da Smart Eye, o que motivou a X360 e a Inspect a desenvolverem uma plataforma que une vídeo monitoramento inteligente, análise geoespacial e governança territorial? Houve algum caso concreto ou demanda institucional que inspirou essa arquitetura? Eu é que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui presente nesse importante canal. Traz oportunidade de compartilhar muitas informações, muitas novidades, especialmente sobre o tema segurança pública. O Smart Eye, ele nasceu da convergência entre a necessidade urgente de modernizar a gestão urbana. Então a X ela já vem investindo há alguns anos, há pelo menos 4 anos, no tema cidades inteligentes. Mais recentemente, a nível municipal, a preocupação, o cuidado com a segurança pública, ela vem crescendo na esfera municipal. Lembrando que o tema segurança pública, a priori, é de responsabilidade dos estados e da União, e principalmente com o surgimento, das guardas municipais, a ampliação destas instituições, isso fez com que a gestão municipal viesse a participar de forma ativa, de forma central. Ao longo do ano, eu tive acesso aí a pelo menos 2 ou 3 pesquisas, cujo objetivo era verificar junto à população os principais temas que impactariam a seleção de candidatos a prefeitos, governadores, e o tema segurança pública vem em primeiro lugar, inclusive pela primeira vez ganhando do tema inflação de alimentos. As administrações municipais estão tendo que se mobilizar, se organizar para também, junto com os estados e a própria União, dar resposta a essa preocupação crescente da população em geral com a segurança pública. Nesse sentido, então, a X é uma empresa reconhecida no mercado, focada nas questões relacionadas à inteligência geoespacial. A gente começou a investir, a conhecer e buscar informações a nível municipal, como que a gente poderia aplicar e, consequentemente, agregar valor no tema segurança pública. Eu gosto sempre de lembrar, Clark, que existem aí 2 variáveis que estão sempre presentes em qualquer evento, incidente, ocorrência natural ou provocada pela ação do homem, que 100% das vezes estão presentes.
essa ocorrência, esse incidente, ele ocorre num determinado momento do tempo, hora, minuto, segundo, e numa determinada localização. O geoprocessamento ou a inteligência geoespacial automaticamente está presente a partir do momento que eu indexo aquela ocorrência à localização e ao tempo. Nesse sentido, a X utilizou essa expertise acumulada ao longo de 20 anos aqui de empresa para investir no Smart Eye. Buscamos a parceria com a Inspect, que hoje é uma das principais empresas do setor aí de inteligência, né, que ajuda aí as inteligências das agências de lei brasileiras a se equiparem para suportar aí processos investigativos, suportar aí a geração de planos, né, de ações, etc. No nosso caso, a gente notou nos municípios que a grande maioria deles já investiram como uma primeira resposta imediata à questão da segurança pública no aparelhamento de câmeras espalhadas aí em pontos da cidade e, consequentemente, num centro maior ou menor, mais equipado, menos equipado, ou seja, vamos chamar isso, generalizar, de centros de monitoramento, centros de comando. E a gente notou também, sendo bastante transparente aqui, que esses centros, no fundo, eles tinham um papel bastante passivo. É comum a gente ver aí nas entrevistas, reportagens aí com prefeitos, secretários de segurança pública, chefes de guarda municipal, com aquele pano de fundo, vídeo wall, com dezenas, às vezes centenas de câmeras, né, de janelas mostrando imagens do vídeo monitoramento das câmeras espalhadas pela cidade. A primeira intenção nossa foi de olha, poxa, esse aparelho já existe. Nós temos que otimizar ele, nós temos que agregar valor a partir desses dados que estão sendo adquiridos. E aí nós, então, investimos em tecnologias que permitissem que esses pequenos, médios e grandes centros de comando e controle das cidades adquirissem a capacidade de se tornar mais proativos, no sentido de gerar alertas automáticos, detecção de determinados tipos de ocorrência, reconhecer um indivíduo que é procurado, reconhecer automaticamente uma arma de fogo, uma arma branca, um incêndio, um deslocamento de comboio e por aí sucessivamente. Esse foi o primeiro investimento. Só que a partir daí nós notamos também que não são simplesmente câmeras, né? A câmera é um dos sensores, talvez para a população é o que é mais visível, mas nós temos uma série de fontes de dados distintas, tipos de dados, inclusive, completamente distintos entre si, que são adquiridos e que compõem todo o contexto da segurança pública. E aí, realmente, nós começamos a investir na integração, no tratamento desses mais diversos tipos de dados. Nesse sentido, hoje a gente acredita que o Smart Eye é de fato a primeira plataforma nacional que se propõe a suportar de forma integrada todas as camadas de dados relacionados à segurança pública. Então, nós temos diferentes tipos de soluções ou módulos componentes do Smart Eye específicos lá para tratar assuntos, interesses, por exemplo, de uma área de inteligência, do despacho, do vídeo monitoramento, da própria área de comunicação. O Smart Eye conecta, consolida e, principalmente, interopera ativamente com todos esses elementos, promovendo um fusionamento de dados e, a partir desse fusionamento de dados, uma correlação entre esses dados, ou seja, ele fica constantemente tentando obter e relacionar dados adquiridos por essas várias fontes. Em provas de conceitos e até mesmo em ambientes reais, é evidente para nós hoje o impacto direto desse conceito do Smart Eye, tanto desde a prevenção, tempo de resposta, no suporte ao planejamento tático, suporte a investigações, chegando até o nível efetivo de gerar dados, estatísticas, curvas para suportar a governança pública no seu mais alto nível, a suportar com informações, com tendências claras, a concepção de políticas públicas para a segurança pública.
A Smart Eye trabalha com dados provenientes de câmeras, drones, sensores climáticos, bases institucionais e até redes sociais. Quais foram os principais desafios técnicos e jurídicos para integrar essas fontes em um mesmo ecossistema, garantindo a confiabilidade e aderência à Lei Geral de Proteção de Dados? A interoperabilidade é um dos pilares centrais do Smart Eye. Na verdade, é o pilar. É a palavra de ordem no Smart Eye. A plataforma, Clark, ela foi concebida para integrar dados de diversas fontes, como câmeras, drones, sensores ambientais, canais institucionais, boletins de ocorrências, denúncias e até mesmo a aquisição de dados abertos em redes sociais. Todo esse ecossistema opera sobre um barramento de dados baseado em padrões abertos, permitindo o fusionamento, e a partir desse fusionamento forma-se um big data, um grande banco de dados, e a partir do fusionamento de dados, uma vez executado, se trabalha para a identificação de padrões e relações contextuais. Um aspecto importante é a questão da conformidade legal, especificamente aí a gente tem uma preocupação central com a LGPD. Posso te adiantar que desde a concepção, a preocupação em atendendo os requisitos da LGPD, e aí lembrando que é uma plataforma concebida, desenvolvida e aplicada exclusivamente junto a agências de lei, que aí tem um capítulo específico, tem um tratamento específico da LGPD para esse tipo de instituição. Então, o Smart Eye a gente concebeu e eu posso afirmar que ele está em conformidade com a LGPD. Então a gente adotou aí todos os princípios de necessidade, finalidade, minimização de dados, e também possui mecanismos nativos de controle de acesso, registro de logs, anonimização dos dados e o descarte dos dados não utilizados, não relacionados ao procedimento que a instituição esteja executando ou objetivando. Então, a arquitetura do Smart Eye, Clark, segue conceitos de segurança, rastreabilidade e governança incorporados desde a aquisição, desde que o dado chega até o seu armazenamento e consequente tratamento. O sistema opera com algoritmos de inteligência artificial para reconhecimento facial e veicular com índices superiores a 95% de acurácia. Como essa inteligência é treinada e validada no contexto brasileiro, onde as condições de luminosidade, densidade populacional e diversidade morfológica representam desafios únicos? O Smart Eye possui uma série de algoritmos, né? Posso até usar um termo aqui, uma expressão, um motor analítico, né? Do Smart Eye preparado para operar com robustez e ambientes urbanos complexos, ou seja, grandes volumes de dados, tipos completamente distintos de dados, dados esses estruturados e não estruturados. Então a gente emprega, Clark, uma série de algoritmos de detecção e análises de imagens e vídeos. Eles estão, pela própria produção deles, em constante processo de amadurecimento, de acordo com as realidades do território brasileiro. Então a gente viu muito debate aí ao longo do ano de falsos positivos, de algoritmos com dificuldades de identificar, por exemplo, indivíduos de origem asiática, indivíduos da raça negra. Então, é importante a gente verificar, porque muitas vezes esses softwares foram desenvolvidos, por exemplo, em empresas chinesas, empresas japonesas, empresas norte-americanas. É importante destacar aí nesse contexto que o desenvolvimento do Smart Eye é feito, foi desde a sua concepção, desenvolvimento, implementação aqui no Brasil, de acordo com a realidade brasileira, né, com as características brasileiras, de acordo com a formação da sociedade brasileira. Esse é um aspecto bem relevante. E todo o amadurecimento ocorre a partir, única e exclusivamente, dentro do nosso território. A acurácia da identificação ela é mantida por ciclos contínuos de avaliação e revalidação desses modelos,
garantindo um desempenho confiável mesmo em cenários adversos. Com isso, o Smart Eye ele atua com precisão em diferentes contextos, desde grandes metrópoles, cidades médias, pequenas e mesmo fora de zonas urbanas, identificando comportamentos, indivíduos, eventos com alto grau de confiabilidade, detectando também, aí vem a origem da X, mesmo mudanças físicas no território, a partir do uso e ocupação, a abertura de uma clareira, a construção de alguma estrutura na margem de um rio, de um reservatório, incêndios, todo esse contexto ele é importante nesse processo de análise, investigação e detecção de movimentos ou predição de ações relacionadas à segurança pública. Todas essas variáveis completamente distintas, o Smart Eye consegue entender, tratar, relacionar todas entre si. Um dos diferenciais da Smart Eye é a capacidade de transformar dados em insumos para políticas públicas preventivas. Podes detalhar como a análise geoespacial, aliada aos alertas em tempo real, tem ajudado gestores municipais e forças de segurança a tomarem decisões baseadas em evidências? A grande contribuição do Smart Eye está em transformar dados brutos, diferentes, dispersos, em inteligência territorial acionável, aplicável. Esse é o mote central não só do Smart Eye, da essência da nossa empresa. A partir dessa análise geoespacial, permite mapear zonas de riscos, detectar padrões repetitivos, antecipar eventos, com a finalidade de promover prevenção e proatividade. Esses dois conceitos são básicos, né? Importantíssimos, fundamentais. Com isso, os gestores públicos podem redesenhar rotas de patrulhamento, antecipar aglomerações, identificar áreas críticas em relação à iluminação precária ou mesmo ausente, determinada necessidade da disponibilização de algum tipo de infraestrutura, tudo isso tomando decisões baseadas em evidências, a partir do que eu me refiro sempre, do correlacionamento dos dados, essas evidências geradas. A plataforma, então, promove uma nova abordagem para a segurança pública, mais orientada por dados efetivos, dados físicos, dados literais, estatísticas, curvas, tudo isso, a ciência de dados aplicada para subsidiar a formação de políticas públicas. Em tempos de crescente preocupação com vigilância digital, como a Smart Eye equilibra a eficácia da segurança pública com o respeito à privacidade individual? Quais mecanismos de auditoria, autenticação e rastreabilidade foram implementados para garantir governança e transparência no uso dos dados? Equilibrar vigilância com privacidade é uma preocupação central aqui nossa, na medida que a gente desenvolveu e está disponibilizando o Smart Eye. O Smart Eye ele foi concebido para garantir segurança jurídica, técnica e institucional. Realmente, sem esses pilares, todos os dados trabalhados e gerados pelos Smart Eyes não ficariam de pé, não poderiam sequer ser consultados ou utilizados. Todos os acessos, todas as operações executadas a partir do Smart Eyes estão devidamente registradas, gravadas, exatamente para permitir uma auditoria detalhada desses dados. Os dados sensíveis passam por uma segregação lógica, mascaramento, respeitando os respectivos perfis de uso daquele usuário na plataforma. Além disso, a autenticação multifator e os mecanismos de rastreabilidade na operação da plataforma garantem o princípio de como se fosse uma contabilização, né, um registro de tudo que acontece, de todo dado que é tratado, registrado, alterado, incluído na plataforma, o que assegura um uso
ético, seguro e transparente. A partir do momento que tudo é passível de ser auditado, logicamente respeitando os respectivos níveis, a partir da efetiva delegação para tal, os usuários do Smart Eye passam a ter que agir dentro dos princípios legais e institucionais. A plataforma é comercializada no formato SaaS, Software como Serviço, com módulos e licenças customizáveis. Como esse modelo contribui para a sustentabilidade financeira dos municípios e órgãos públicos, evitando altos custos de infraestrutura e promovendo escalabilidade? Smart Eye está disponível, né, no modelo de software como serviço, ou melhor, plataforma como serviço, o que ajuda a otimizar, né, e até elimina uma série de custos que o nosso cliente deveria arcar para poder, inclusive, iniciar a instalação e, consequentemente, operação da plataforma. Então, a gente também teve esse cuidado, essa preocupação, principalmente na esfera municipal. A disponibilização da plataforma como serviço, ela é muito importante para otimizar os custos. De outro lado, agilizar a implantação. Nós temos casos aqui que literalmente entre a mobilização para o início da execução contratual, a efetiva operação se iniciou em 15, 20 dias depois. Essa agilidade é outro fator muito interessante na forma que a gente disponibiliza o Smart Eye. A questão também, que é uma pergunta que fazem muito, a restrição dos recursos, até recursos técnicos, mas ao longo do tempo, como é que nós vamos manter isso, né? Vamos manter atualizada? As correções, as questões, manutenção de software propriamente dito, isso fica tudo a cargo da nossa empresa. Ou seja, o município ele se desonera, inclusive, dessa manutenção. Dessa forma, a gestão municipal ela não precisa se preocupar na aquisição e manutenção de estruturas tecnológicas complexas. Todo o ambiente ele é operado a partir de nuvem soberana, ou seja, de data centers instalados aqui no Brasil. Logicamente, um outro ponto importante é uma arquitetura híbrida, onde dados que forem classificados como sensíveis, eles podem estar sendo armazenado localmente na estrutura da instituição. É possível se implementar um modelo 100% operado a partir de uma nuvem soberana, quanto um modelo híbrido, se for a decisão. Outro aspecto importante é que a arquitetura modular do Smart Eye permite escalar conforme a necessidade, contratando apenas os componentes desejados. E ao longo do tempo, conforme disponibilidade de recursos, conforme o próprio amadurecimento da estrutura do centro de comando e controle da cidade, o nosso cliente pode ir avançando na implementação de novos módulos, novas funcionalidades. Então, isso proporciona uma previsibilidade orçamentária, uma agilidade muito grande na implantação e uma menor dependência de times técnicos. Seguindo para o final desta conversa, Léo, repriso os meus agradecimentos pela sua participação e esclarecimentos. Que seja de muito sucesso a jornada Smart Eye. Deixo este espaço para suas considerações finais. Grande abraço. Peço desculpas à audiência se eu me estendi demais em alguma resposta. O tema é complexo, a plataforma Smart Eye, por sua vez, ela é muito abrangente, ela é muito grande. A gente não consegue apresentar o Smart Eye, a chamada apresentação executiva, em menos de uma hora e meia, invariavelmente até 2 horas. A gente segue firme no propósito de aliar eficiência, legalidade, inovação, respeitando sempre a privacidade, no sentido de promover a segurança para a proteção à vida e ao patrimônio. O Smart Eye é uma tecnologia criada por uma empresa brasileira, a Exe, inclusive, prova disso, ela é uma empresa classificada pelo Ministério da Defesa como empresa estratégica de defesa, e o nosso compromisso é com a soberania. Nós, brasileiros, vou abrir um parênteses aqui, a gente tem que parar de depender exclusivamente do que vem de fora. Nós temos conhecimento, capacidade intelectual, econômica
técnica e operacional para buscarmos minimamente a nossa soberania no que tange a disponibilização e emprego de tecnologias críticas para a nossa sociedade, para o nosso Estado. Estamos abertos aqui ao diálogo com todas as instituições, eu me coloco inteiramente à disposição e muito obrigado, Clark, pela oportunidade de contribuir com esse canal dedicado ao debate qualificado, ao debate técnico, ao debate isento sobre segurança pública e tecnologia aplicada a essa. Muito obrigado, um abraço a todos. Honoráveis ouvintes, este foi mais um episódio do Extramuros. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. No conteúdo de hoje, conversei com Leonardo Barros, diretor-presidente da X360, que, em parceria com a Inspect, desenvolveu a plataforma Smart Eye. Acesse o nosso website e saiba mais sobre este conteúdo. Inscreva-se e compartilhe nosso propósito. Será um prazer ter a sua colaboração. Pela sua audiência, muito obrigado e até a próxima!